Antes da criação do universo, Jesus Cristo já estava presente. Muitos se perguntam sobre a localização exata de Jesus durante o Big Bang. A Bíblia nos diz que, no princípio, Deus criou o mundo, que era sem forma e vazio, indicando que nada existia antes da criação. A existência de Deus não está sujeita às limitações de tempo e espaço, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas surge a pergunta: onde estava Jesus antes e durante a criação do mundo? Felizmente, essa é uma das revelações que o próprio Jesus compartilhou conosco. Neste episódio, revelaremos a localização exata de Jesus no momento da criação. Se você assistir até o final, também aprenderá sobre a forma de Jesus Cristo e por que não há dúvida de que ele é o Filho de Deus. A revelação sobre a localização e forma de Jesus Cristo está contida no livro de João. As orações não são apenas uma comunhão com Deus, mas também uma atividade que revela o eu mais íntimo. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos da Bíblia. Podemos sentir o coração de Jesus enquanto ele ora ao Pai. A Bíblia está repleta de registros de grandes orações, desde Abraão até Moisés, e de Davi a Salomão. Mas esta oração de Jesus é, de longe, a maior registrada na Bíblia. De acordo com o livro de João, capítulo 17, versículos 1 a 5, Jesus orou da seguinte forma: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. Agora, esta é a vida eterna: que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa última declaração é instrutiva. Ele disse: glorifica-me, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava se referindo à glória e majestade que compartilhava com Deus Pai antes da existência do mundo. Orações genuínas muitas vezes revelam o ser mais íntimo de uma pessoa, abrindo seu coração a Deus sem reservas. Esta oração nos conta sobre as intenções, desejos e motivações de Jesus. João 17 nos oferece uma oportunidade única de ver a natureza e o coração de Jesus. Nesta oração, Jesus toca em muitos conceitos importantes desenvolvidos neste Evangelho. Ele falou sobre glória, crença, o cosmos e o amor. Ele também falou sobre seu relacionamento especial com o Pai. Os relatos em Gênesis mostram claramente que Deus estava presente antes e depois da criação do universo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia revela a pluralidade da essência de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para nosso propósito, a parte mais importante desse versículo é a frase façamos. Isso mostra claramente que Deus não estava sozinho no início da criação, havia alguém mais. Agora sabemos quem era essa pessoa. Jesus disse: glorifica-me, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando Jesus proferiu essas palavras, ele nos revelou que era a pessoa que estava com Deus no momento da criação. Essa afirmação faz muito mais sentido se considerarmos o fato de que Jesus teve que descer de seu lugar de glória para assumir uma forma humana, para que pudesse morrer pelos pecados do mundo. Esse papel exigiu sacrifícios e humildade que teriam sido impraticáveis se Jesus chegasse em sua forma plena e gloriosa. De fato, isso não é difícil de imaginar. Era essa a expectativa da liderança da nação israelita, razão pela qual rejeitaram Jesus como o Messias. Durante o tempo de Jesus, muitos judeus viviam sob a ocupação romana e ansiavam por um libertador que os libertasse da opressão estrangeira. Sua concepção do Messias foi fortemente influenciada pelas profecias do Antigo Testamento, particularmente aquelas encontradas em livros como Isaías, Jeremias e os Salmos. Essas profecias descreviam a vinda de uma futura figura que seria um ungido, ou o Messias, escolhido por Deus para trazer salvação, justiça e restauração ao povo judeu. Baseados nessas escrituras e em sua história coletiva, muitos judeus da época esperavam que o Messias viesse de maneira poderosa e real. Eles antecipavam um líder militar e político, como um novo Davi,
que se ergueria para derrotar seus inimigos e estabelecer um reino renovado de Israel. Essa noção do Messias como um herói conquistador que os libertaria de seus opressores romanos e restauraria a soberania de Israel era prevalente entre uma grande parte da população judaica. Quando Jesus chegou ao mundo, ele era manifestamente comum em aparência. Eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus, nem acreditavam que ele existisse antes do início do universo. No entanto, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo. Esta crença é baseada na doutrina da Trindade, que ensina que Deus existe como três pessoas distintas em uma essência divina. O Novo Testamento da Bíblia fornece algumas percepções sobre a preexistência de Jesus. No Evangelho de João, por exemplo, está declarado que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, uma existência eterna como parte da divindade, mesmo antes da criação do mundo. É outra prova de que Jesus existia em um estado divino celestial com Deus Pai antes de sua encarnação como ser humano na Terra. Jesus estava ativamente envolvido na criação e presente ao longo da história, mesmo antes de nascer como humano na Terra. Antes de sua manifestação terrena como ser humano, Jesus era rei, como ainda é rei. É a glória de seu reino que ele pediu a Deus para restaurar quando orou a oração em João capítulo 17. Mas é importante notar que Jesus não estava buscando glória vã por razões egoístas. Mesmo quando pediu a restauração de sua glória, foi para que pudesse glorificar Deus, seu Pai. A natureza e forma de Jesus antes da criação eram exemplificadas na glória, não há outra maneira de descrevê-la. No livro do Apocalipse, João vê um Jesus poderoso que não se compara a nenhum homem típico. Apocalipse capítulo 1, versículos 12 a 16, lê: Virei-me para ver quem falava comigo, e ao me virar vi 7 candelabros de ouro e, entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e com uma faixa de ouro ao redor do peito. Seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze reluzente, refinado numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Em sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol brilhando em todo o seu esplendor. João estava claramente ciente de que o ser que encontrou na revelação era Jesus. Só podemos imaginar o que passou pela mente de João quando ouviu a voz. A túnica que Jesus usava na revelação representava Jesus como o sumo sacerdote para seu povo. João também disse que sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, brilhando brancos como a neve. Ele disse que seus olhos oniscientes estavam cintilando como uma chama de fogo. Isso representa a paixão de Jesus. Nos escritos gregos, olhos apaixonados retratam o ser sobrenatural e divino. Esta descrição é semelhante à narrativa que obtemos de um anjo no livro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 6, que lê: Seu corpo era como topázio, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas flamejantes, seus braços e pernas como o brilho do bronze polido, e sua voz como o som de uma multidão. Essas descrições servem para retratar e enfatizar a imensa grandeza de Jesus. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu a imensidão do poder divino e da majestade que Jesus renunciou enquanto vivia na terra. O grande milagre que não falamos é que Jesus conseguiu ocultar essa imensa glória e autoridade enquanto caminhava como humano na terra. A forma descrita por João e Daniel é a verdadeira forma de Jesus antes e depois da criação do universo. Por fim, o título deste episódio faz referência à teoria científica do Big Bang. Devido ao tempo, não podemos incluir o alinhamento da história bíblica da criação em Gênesis com a teoria científica do Big Bang. Confira este vídeo para a incrível discussão sobre o assunto, o link estará na descrição. Obrigado por assistir. Conte-nos o que você pensa deste episódio na seção de comentários. Gostamos de aprender com você. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Deus abençoe você.